pessoal, a aula de hoje é sobre plano cartesiano. Nós vamos ver um pouquinho de onde vem esse nome, nós vamos ver como construir um plano cartesiano e como localizar pontinhos no plano cartesiano. Vem comigo que a aula está bastante interessante. Plano cartesiano. Gente, esta aula de hoje é bem interessante, tá? Porque hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Eu mostrei isso aqui, tá? Eu fiz esse negócio aqui, é claro que isso aqui teria que ultrapassar, igual eu fiz força aqui, e seguir infinitamente para cá, e este lado aqui também seguir infinitamente para lá. Porque o que é um plano cartesiano? É um objeto matemático plano, composto por duas retas, ou seja, elas têm que ser infinitas, para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. E essas retas têm que fazer 90 graus. Ok? Eu fiz isso aqui para demonstrar. E uma é horizontal e a outra é vertical, tá? E elas só têm um único ponto em comum, tá? Por elas serem perpendiculares. E esse ponto comum, que é representado por essa bolinha aqui, é a origem do plano cartesiano, tá? E é aqui que onde é localizado o zero na hora de numerar as retas. O plano cartesiano é juntar duas retas numeradas, ok? E o plano cartesiano recebe esse nome por causa desse rapazinho aqui, que é o René Descartes, ok? Ele viveu mais ou menos entre 1596 a 1650, tá? E esse plano cartesiano, ele é utilizado para localizar pontos, tá? É usado muito na cartografia e na matemática, tá? De um modo geral. Agora eu vou mostrar para vocês como que se faz um plano cartesiano. Vamos lembrar aquela nossa aula de posição de retas no plano. Para fazer duas retas perpendiculares, né? Primeiro você faz uma linha e depois você posiciona o seu esquadro na linha e risca uma parte perpendicular. Depois é só prolongar. Para ser um plano cartesiano tem que ser reto, então tem que ter seta, né? Aqui nós temos o ângulo de 90 graus. 4 vezes 9, 36. 360 graus. 90 em cada quadrante. E por que eu usei essa palavra quadrante? No plano cartesiano, o plano ele é infinito. Mas quando a gente posiciona essas duas retas, a gente divide o plano em 4 regiões, chamadas de quadrantes. Aqui, essa região daqui é o primeiro quadrante. A região desse lado é o segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante e aqui quarto. Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Como estamos no 6º ano, e aqui é o zero, tanto para o vertical quanto para o horizontal, nós vamos estudar apenas o primeiro quadrante, tá? Porque nos números naturais só tem números positivos. Abaixo de zero, quando a gente pensa em números abaixo de zero, a gente pensa em números negativos e não é conteúdo do 6º ano. Então, na hora de fazer as marcações dos números, você tem que colocar a mesma distância. Então, se eu for fazer aqui a marcação, eu posso colocar, por exemplo, de centímetro em centímetro. Coloco o zero e não o começo da régua aqui. E a cada centímetro eu vou fazendo a marcação. Tá? Esse eixo horizontal a gente sempre chama de eixo X, também chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical é o eixo Y, sempre vai ser Y, chamado de eixo das ordenadas. Aqui eu estou posicionando outro número, mas não tem problema. O importante é sempre riscar de centímetro em centímetro,
ok? Para ficar o mais bonitinho possível. Como eu tô com canetinha, acaba atrapalhando. Mas enfim, assim que faz a numeração de um plano cartesiano, tá? E nos planos cartesianos, na hora de localizar um ponto, tá? Vamos lembrar, ponto, né? Ponto, reta, plano, enfim. Hoje é revisão. Se você tá com dificuldade, olha a primeira aula. Para localizar um ponto no plano cartesiano, a gente precisa de duas coordenadas. A horizontal, que é x, e a vertical, que é y. E eu vou aproveitar e vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês vão ver tanto isso na vida, gente. O nome disso é um par ordenado. Por que isso aqui é chamado de par ordenado? Porque o par ordenado é formado por dois números naturais que obedecem uma forma, a uma determinada ordem, ok? Por quê? O que significa isso? O número que aparecer aqui está associado ao eixo horizontal, o eixo X. E o número que aparecer, o segundo número neste lado aqui, vai ser sempre o número que você vai localizar no eixo Y. Então aqui eu tenho um exemplo do ponto P. Coordenada 7 e 4. Onde estaria o ponto P? Eu ia ter que marcar onde está o 7 no eixo X e subir verticalmente, tracejado, até o 4. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Aqui, para facilitar, eu tenho esse plano cartesiano já numerado, tá? Observe que eu não estou considerando nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto quadrante, somente o primeiro. E aqui eu tenho um ponto que eu fiz aqui a fichinha. E eu trouxe a fichinha, o par ordenado A de coordenada 1 e 2. Vamos lembrar? 1 tem que ser no X. E o 2 no Y. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar o 1 no eixo X. Então, o que eu faço com A? Eu vou subir o 1 no eixo X. Ele vai estar, esse ponto A de coordenada 1 e 2, ele vai estar em algum lugar por aqui, ó. Quem vai dizer a altura do ponto A? Quem vai dizer a altura do ponto A vai ser a coordenada do Y. A coordenada não diz que é 2? O par ordenado? Então, significa que aqui eu vou subir até chegar no 2. Então, aqui é a localização do ponto A de coordenada 1 e 2. Isso aqui se chama imagem do par ordenado, ok? Imagem do ponto. E aqui eu tenho o ponto C contrário, para mostrar para vocês que se você fizer trocar a ordem das coisas aqui, você vai para outra localização. Vou fazer a localização desse ponto C. Ó, primeiro a gente vai olhar o nosso queridinho X. Sempre comece no X para não dar problema. O X é horizontal. Eu tô aqui com ponto C. Não é 2? Onde está o 2 na horizontal? É aqui que o carinha vai estar. Aí, a segunda coordenada vai dizer onde que ele vai subir, tá? Como aqui a segunda coordenada é 1, significa que o ponto C vai subir até aqui. Aqui está a imagem do ponto C. E vamos localizar esse pontinho aí, tá bom? Peguei uma rodinha aqui. Onde é que ele vai estar? Primeiro eu vou no X. O 7 é a coordenada do X, horizontal. Então, eu venho no 7 e coloco o meu pontinho. Só que diz que a segunda coordenada é 4. Então, eu vou subir verticalmente até o 4. Ali vai estar a imagem do meu ponto P no plano cartesiano. Como que eu faço para localizar o ponto A de coordenada 1 e 2? A gente já fez ali na malha quadriculada, mas vamos fazer aqui também. Porque aqui não tem malha quadriculada. O que você faz? Você pega o 1
e sobe pontilhado até a altura do 2. Você não pode ligar pontilhado seguindo até o 2, torto. Também não pode fazer uma curva, uma loucura. Não, você sempre... Por isso que é malha quadriculada primeiro que eu faço. Para você lembrar que tem que fazer sempre perpendicular. Então, eu vou aqui, ó, um segmento perpendicular para cima, pontilhado até a altura do 2. Cheguei lá, eu faço outro segmento paralelo ao eixo X. Onde encontrar, eu faço uma bolinha para representar o meu ponto A. E como que eu faço para localizar o nosso ponto C, de coordenada 2 e 1? Eu venho no meu plano cartesiano, procuro o 2. Então, eu vou subir do 2, como é 2 e 1, eu vou pegar o 2, vou subir tracejado até chegar no 1. E do 1 eu venho paralelo ao X até encontrar. Encontrou? Ali você faz o seu pontinho. E aí você chama do nome dele, né? Letra C. Temos o ponto A e o ponto C. Beleza? Então, a gente já viu essa questão da observação, que a ordem, se você trocar a ordem, muda a posição lá, os pontos não são iguais. A gente diz que esses pontos A e C, eles são diferentes, tá? Esse é o símbolo matemático para a diferença. Esses pontos são diferentes. Se você troca a ordem, já era. E agora tem aqui uma igualdade. Eu tenho um ponto P de coordenadas 7 e 4, e eu tô dizendo que ele é igual a esse ponto Q de coordenada X e 4. Se eu digo que esse ponto é igual a esse, significa que eles têm a mesma posição, olha aqui, no plano cartesiano. Aqui na posição do ponto P, 7 na horizontal e 4 na vertical. Então, significa que o P é aqui e o Q é aqui. Então, voltando aqui, significa que as coordenadas têm que ser iguais. Porque não tem como dois pontos serem iguais no plano cartesiano e ter coordenada diferente. A gente já viu que se mudar a coordenada, joga para lugares diferentes. Então, se aqui é 4, aqui é 4. Se aqui é 7, aqui tem que ser quem? Tem que ser 7. Então, na verdade, quem vai ser o nosso X aqui? É o número 7. Então, se você tiver um probleminha lá, para que valor de X esses pares ordenados são iguais? Ah, se são iguais, significa que as coordenadas de cada um deles têm que ser respectivamente iguais. Se aqui é 7, aqui tem que ser 7. Se aqui é 4, aqui tem que ser 4. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo encontro. Até a próxima!